Com os diversos aumentos anunciados quase que diariamente, poupar dinheiro virou uma tarefa difícil para a maioria dos brasileiros. Mas especialistas garantem que, seguindo algumas dicas, é possível sim realizar sonhos e economizar no fim do mês. Para muita gente, ter dinheiro de sobra só ganhando na loteria. Segundo a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, 80% da população não consegue guardar absolutamente nada da renda no fim do mês. Nicolas faz parte dos outros 20%. Desde cedo, independente do valor do salário, ele sempre conseguiu poupar. Lendo livros e assistindo vídeos, organizou as próprias finanças. E mesmo sem aumento salarial, conseguiu separar recursos para investimentos e reserva de emergência. E isso sem deixar de pagar as contas e de se divertir. Porque o lazer ele vai ajudar a pessoa a manter a disciplina. Porque se você está se divertindo e está investindo para alcançar determinado objetivo, a tendência é manter isso. Se você não tiver o lazer nessa equação, em qualquer curto período de espaço, você vai acabar chutando o balde e gastando aquele dinheiro que estava sendo guardado. Para quem acha difícil economizar, os especialistas ensinam que, mais do que disciplina, é preciso ter um sonho. Pode ser uma viagem, uma festa, a compra de um carro, um imóvel. Perseguir essa meta ajuda a vencer a tentação de gastar. Outra dica é a regra do 50-30-20. Analise seus gastos mensais. O ideal é que 50% da renda seja para despesas essenciais, como saúde, transporte, educação, moradia e alimentação. 30% para gastos não essenciais e 20% deve ser guardado. Nós devemos estabelecer 3 tipos de sonho: o de curto, o médio e longo prazo. Para os adultos, o de curto prazo é de 1 ano, médio prazo 5 anos e longo prazo 10 anos. Para as crianças é menos, porque as crianças querem um resultado de imediato. Então, nós estabelecemos 1 mês, 6 meses e, no máximo, 1 ano. Com dinheiro sobrando no fim do mês, a dúvida do Nicolas foi procurar opções mais vantajosas do que a poupança. Nesse caso, a ajuda de um especialista pode ser necessária. Porque hoje em dia a gente tem milhares de produtos de investimento, renda variável, coisas para longo prazo, curto prazo. Então, o especialista vai te ajudar a colocar aquele objetivo que você quer alcançar em determinado tempo e indicar o melhor investimento específico para aquele objetivo, entendeu? Que é diferente do que as pessoas geralmente fazem. Vou guardar tudo aqui, quando chegar na hora eu separo o dinheiro. Reduziu em 70% as notificações de sarampo no Amazonas nos primeiros 20 dias de outubro, comparado ao mesmo período de setembro. Mas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, mais de 7.000 casos ainda estão sendo investigados e 10 cidades do interior vão ter reforço na vacinação. Uma revista na unidade prisional de Parintins encontrou 8 celulares, drogas, balança de precisão, armas artesanais e outros objetos ilícitos. A polícia vai investigar como todo esse material entrou no presídio. Depois de tentar entrar no último fim de semana no Instituto Penal Antônio Trindade com maconha no cabelo, Kelly Silva foi novamente detida. Desta vez, ela foi pega em flagrante vendendo drogas junto com um rapaz no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Agora, Kelly deve ser encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. E apesar de ter aterro controlado, boa parte dos resíduos sólidos ainda é despejada nos igarapés de Manaus. Mais de 600.000 toneladas de lixo já foram retiradas só em 2018, um aumento de 5% se comparado ao ano passado. Um índice que preocupa e muito especialistas em meio ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a região norte está abaixo da média nacional na gestão de resíduos sólidos. Aqui no Amazonas, os municípios tinham até o ano de 2014 para se adequarem à legislação. Mas até agora, apenas 5 cidades do Amazonas possuem aterro controlado. São elas Boca do Acre, Coari, Careiro da Várzea, Manaus e Tefé. O Ministério Público do Estado tem cobrado das prefeituras o cumprimento da lei federal. Existem municípios que têm procedimentos, ainda estão na fase de procedimento de investigação, e existem municípios que já estão na fase de ajuizamento de ação. Nós
estamos cobrando do poder público municipal que façam os aterros sanitários. Apesar de possuir aterro controlado, a capital não é um bom exemplo no despejo correto de resíduos sólidos. Os igarapés que ficam em zonas diferentes da cidade, como o do Puraquequara, Tarumã, Educandos, São Raimundo e o Mindu, todos estão poluídos. O Educandos, principalmente a bacia do Educandos, do 40, ela está 100% poluída. No entanto, a sua nascente está preservada. A nascente do Igarapé do 40, que fica aqui na zona leste de Manaus, dentro do espaço do IFAM, ela está preservada. Então, nascendo, ela está correndo por uns 200, 300 metros como um sinal de vida. E a partir do momento que entra na área urbana, parece-me que o desleixo é total, tanto da população quanto do poder público. Nos 8 primeiros meses deste ano, a secretaria responsável pela limpeza da cidade já recolheu mais de 600 mil toneladas de resíduos sólidos. E isso significa um aumento de 5% comparado ao mesmo período de 2017. O ambientalista avalia o problema como cultural e é através da fotografia que ele tem tentado conscientizar as pessoas sobre os impactos da poluição no decorrer dos anos e dos riscos que ela representa para gerações futuras. Toda poluição feita na água, especialmente com relação ao lixo, é prejudicial no sentido econômico, no sentido de educação, no sentido social. E a cidade de Manaus tem que... As escolas, principalmente, que trabalham a Semana do Meio Ambiente, elas têm que avançar, elas têm que passar além da Semana do Meio Ambiente. Tem que trabalhar o ano inteiro esse tema. E você vai ver a seguir a preparação dos candidatos para a redação do Enem e ainda um chamado muito emocionante atendido nesta manhã pelo Corpo de Bombeiros. É daqui a pouco, agora são 6h41. Eu volto já.